Quero frisar aqui essa palavra instrução. Nada disso que está acontecendo é por instrução do homem. Há uma instrução divina para isso. Alguém me mandou uma mensagem outro dia falando sobre falsa unção, outras coisas mais. Eu falei assim, é só esperar. O que é de Deus permanece. O que não é de Deus não permanece. Falar para vocês que eu não temi, é claro que eu temi. Tem um ano que é para esse trabalho ser aberto. E eu tenho plena certeza de que eu não avancei 1 milímetro o sinal. Talvez eu tenha retardado um pouco, mas eu não avancei o sinal. Porque eu segui essa instrução aqui. Nós vamos ver ali na mensagem que o irmão Brana nos ensina a essa instrução. Quando você está instruído por Deus, você não teme a tempestade, por mais que tem horas que parece que você está sozinho, por mais... E se estiver sozinho e você na instrução de Deus também, não preocupa não. Você sozinho, na instrução de Deus, você é vencedor. Seja aqui, seja lá, seja onde for. Eu preciso contar isso para os irmãos que estão através da internet. Em momento nenhum, vou citar aqui o nome do pastor Juvenal, em saudosa lembrança. Em momento nenhum, o pastor Juvenal Francisco do Carmo mandou eu abrir igreja em Várzea Grande. Eu espero não tocar nesse assunto mais. Mas em momento nenhum ele mandou eu abrir igreja em Várzea Grande. Eu fui procurado por alguns irmãos e eu falei, esses irmãos, se precisar, eu creio que eles podem testemunhar a respeito. Falei para eles que eu tinha dado a minha palavra ao pastor Juvenal, que eu não faria isso. Esses irmãos procuraram um outro pastor. Esse outro pastor de fora me ligou, me procurou, mandou mensagem. E falou assim, por que o senhor não conversa com o pastor Juvenal? Então, no mês de agosto do ano passado, eu procurei o pastor Juvenal. Aliás, ele esteve na minha padaria, ele e o irmão Silas. Eu estou citando nomes, irmãos, porque assim, é algo que precisa de esclarecimento. Por mais que surjam boatos, essas coisas todas, a gente é responsável por aquilo que nós falamos. Não é por aquilo que os outros falam. E nós vamos dar conta a Deus pelo que nós falamos. Então, ele esteve na minha padaria e falou para mim assim, irmão, vai lá dar assistência para esse povo. Falou com essas palavras. Vai lá dar assistência para esse povo. Eu não entendi isso aí como uma ordem. Abre uma igreja em Várzea Grande. Eu entendi isso daí como uma permissão para que eu possa abrir uma igreja em Várzea Grande, haja visto que eu tinha falado para ele que eu não faria isso. Então, assim, o homem vale tanto quanto a sua palavra, e eu tinha dado a minha palavra para ele. E ele falou assim, vai lá e abre, e assiste esses irmãos. Liguei para o pastor Cícero, conversei com ele. Qualquer irmão que quiser ligar para o pastor Cícero e confirmar a veracidade disso, pode assim fazer. Já conversei com ele também a esse respeito. E ele, falei, pastor Cícero, o senhor não poderia vir aqui em Cuiabá, passar uma semana aqui, conversar a respeito desse assunto? E ele veio de bom grado, passou uma semana, alguns irmãos podem lembrar disso.
conversou com o pastor, e o pastor Juvenal não mudou de ideia. Aquilo que ele falou, ele manteve até o fim. E ele me pediu uma coisa: quando você abrir a igreja, me convida que eu quero estar lá. Essa foi o que ele pediu para mim. E aí no sábado, num desses sábados do mês de agosto, finalzinho de agosto, o pastor Cício, o pastor Juvenal me liga e falou assim: vamos lá para a chácara? Eu falei: vamos. Parei meu trabalho e fomos para a chácara da igreja de Cuiabá. E chegando lá, acho que em 8, 9 pessoas, não sei, e tudo que o pastor Juvenal tinha me falado, ele manteve até o fim. Manteve até o fim. E na última segunda-feira, o último culto que o pastor Juvenal esteve na igreja de Cuiabá, numa segunda-feira, onde foi feito um churrasco, uma janta lá, e estava tendo essas brigaiadas, essas muitas conversas. Chamei o pastor Juvenal e seu filho e fomos no púlpito, o pastor Paulo, fomos no escritório e eu falei para ele assim, ó: eu não vou mais abrir igreja em Várzea Grande. Eu não quero entrar no meio desta confusão. Então eu falei isso para ele. E de repente, depois de um tempo, ele viu o filho, né, depois que o pastor Juvenal partiu, ele viu que eu voltei à ideia de abrir a igreja de novo. Porque Deus me corrigiu com relação àquilo, sobre eu não abrir. Falei para ele, expliquei nos mínimos detalhes. Sábado passado agora, ele me ligou, pastor Paulo me ligou, expliquei toda a situação para ele, para que não haja mal entendido. Então agora, quando alguém for falar, é só entrar aqui e vai ver tudo o que eu falei para o pastor Paulo. Eu não vou precisar ficar repetindo. Então eu expliquei para ele o porquê que eu resolvi abrir de novo. Resolvi voltar à ideia de abrir a igreja. Ele entendeu, espero que tenha entendido, e, todavia eu estou seguindo a instrução que me foi dada. Em visão, em 2002, Deus me deu esta visão, que isto aconteceria. E como todo sonho, nós só sabemos se ele é de Deus quando ele acontece. Se é de Deus, vai acontecer. E esse sonho ele foi escrito na capa da minha Bíblia. Por que eu estou usando essa Bíblia toda rasgada? Porque essa foi uma das minhas primeiras Bíblias. Dia 17/7/2002, eu escrevi assim: sonho, vírgula. Eu e o irmão Paulo, até então não era nem evangelista, nem casado era. Eu já era casado, se eu não me engano, acho que eu era diácono. Porque sonho, eu e o irmão Paulo pescando em 2 rios diferentes, mas sendo um de um lado e o outro do outro lado. E nós éramos amigos. Eu falei para ele, estava sentado bem ali, falei para ele: nós não precisamos de ser inimigos. Para que essas brigas? Nós lemos a mensagem, o irmão Branda fala assim, ó, que Deus não constrói muros. Ele é construtor de edifícios. O homem é que constrói muros. E muros que causam divisões, enfraquecendo quem? O corpo. Então eu contei este sonho para algumas pessoas. Dentre elas, alguém que eu não deveria ter contado. Depois que eu contei esse sonho, tomou outras atitudes, e enfim. Então, eu quero dizer para os irmãos que eu não estou aqui aventurando. Possa que vai ter dia que eu vou estar aqui sozinho. Eu vou estar crendo nessa instrução aqui. Não tem problema. Eu não vim aqui para tirar membros dessa igreja ou daquela igreja, da igreja de Cuiabá, da igreja de Várzea Grande, não! Será que Várzea Grande é tão pequeno assim? Será que todos já conhecem a palavra? Quando eu vou para um programa de rádio e lá a gente prega, sua a camisa, para falar: irmãos, o meu endereço é tal, vai lá fazer uma visita. Não!
quer vir, alguém falou para mim assim, mas se fulano for lá, você não pode receber ele. Como assim? Eu não posso receber? Se alguém de vocês que aqui estão quiserem ir lá, tem uma reunião especial, quer ir, vão. Nós não podemos estar com essas barreiras. Só que nós não podemos esquecer que na mensagem, o rapto, se não me falha a memória, o Bombeira fala que as águas vão subir, ele não fala que as cercas cairão. Ele não fala que os muros, as cercas ali, daquele caso que ele contou, as cercas vão ficar. É nós que precisamos subir ao nível mais alto. Quando nós estamos cercados de muro, é nós que estamos andando lá com aqueles passarinhos, com as galinhas. Nós não somos galinhas. Não estou chamando ninguém de galinha, não, mas nós temos uma natureza diferente. A grande manhaga está clamando, está cantando, chamando nós para subir um pouco mais. Mas nós queremos ficar lá, que está fácil, está acomodado, está bonito, está gostoso. Nós precisamos subir em um nível mais alto. Eu quero dizer para os irmãos isso aqui. Nós estamos sobre a instrução de Deus. Na mensagem Adoção Espiritual, hoje, na voz do irmão Brana, Poder de Transformação,